Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês os conceitos de linguagem visual que estão dando continuidade no nosso trabalho aqui dos conceitos de design. Os conceitos de linguagem visual eu vou passar para vocês de uma forma bem sucinta, mas eu espero que vocês consigam aproveitar bastante e que venha também a ajudar, como tudo que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, durante a concepção dos seus trabalhos. Os conceitos de linguagem visual, eles são mais aplicados para quem vai trabalhar na área gráfica, mas como a formação ela tem mais direcionamento, perdão, para essa área, eu acredito que vai ser bastante útil para todo mundo que está assistindo. Bom, vamos começar então. Então, o que é a linguagem, né? Para a gente falar de linguagem visual, a gente tem que primeiro saber o que é a linguagem em si. A linguagem é um sistema cognitivo de signos utilizado por indivíduos para transmitir conceitos de comunicação, ideias, significados e pensamentos por meio da percepção. Como sempre, eu falo para vocês daquele conceito que eu passei de signos da aula de semiótica. Signos são o quê? São a forma como a gente interpreta o que está ao nosso redor e aquilo fica gravado para a gente. E a linguagem é a articulação desses signos para que todos os indivíduos consigam se comunicar. E o que esses signos vão passar para a gente? Ideias, significados, pensamentos, e a gente vai conseguir captar os significados deles por meio da nossa percepção. E o que vocês precisam saber assim, de início? Ao compor uma peça de comunicação visual, o designer estrutura o sentir e o pensar. Para tal, conta com o conhecimento de elementos visuais, como representação de ideias e organização e ordenação de tais elementos em uma composição compreensível e legível. Quanto mais abstrata a linguagem, mais dificilmente ela será compreendida. Então, assim, nós somos comunicadores, nós designers. A gente passa a nossa mensagem para a sociedade, eu sempre falo isso para vocês. E o que é legal a gente ter para nós, assim, antes de fazer qualquer trabalho? Que a gente precisa representar as ideias de forma que as pessoas consigam entender da melhor forma possível. E de que forma que a gente consegue isso? Através de trabalhos legíveis e facilmente compreensíveis. Coisas muito abstratas, no nosso caso, não nem sempre trazem aquilo que a gente quer passar para as pessoas. Então, às vezes você vai fazer um trabalho, se você usa uma linguagem muito abstrata, as pessoas não vão entender o que você quis dizer. Para uma melhor comunicação, usamos a linguagem visual. Ela é composta por vários elementos gráficos que vão desde o ponto até tipos de superfícies. A linguagem visual é responsável por uma boa comunicação visual. Eu vou até aproximar aqui para vocês lerem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que saber usar os elementos da linguagem visual, que são os elementos básicos de qualquer desenho. São elementos que todas as pessoas vão entender e que através desses elementos a gente vai conseguir transmitir a nossa mensagem de uma maneira clara e concisa. Então vamos continuar. E quais que são esses elementos básicos da linguagem visual, né? A gente acha que eles são elementos difíceis, mas eles não são. Eles são os elementos mais simples possível e que vocês vão ver que usando eles da forma correta, a gente vai conseguir transmitir muito melhor nossas mensagens. O primeiro elemento é o ponto. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. Quando vistos, os pontos se ligam, sendo, portanto, capazes de dirigir o olhar. Em grande número justapostos, os pontos criam a ilusão de tom ou de cor. Então, eu trouxe até uma imagem aqui para vocês verem. Ó. Um ponto sozinho, a gente entende como uma unidade sozinha, como eu já disse para vocês nas aulas de Gestalt. E aqui o que a gente vê? Que a aglomeração de pontos, ela define tonalidades. Se aqui tivesse outros pontos coloridos, ela definiria outras cores. Então, o ponto, ele é a unidade de comunicação visual mais simples e é a que qualquer pessoa vai entender. O próximo elemento é a linha. Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia. Ela nunca é estática, é o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. Através da linha, o nosso cérebro entende que ali vai existir um todo, que vai existir uma continuidade. E a linha sempre dá o sentido de movimento nos nossos trabalhos. Ou então de separação. Ela sempre tem assim uma característica que as pessoas facilmente percebem. Vamos lá. Próximo é a forma. A linha descreve uma forma.
Na linguagem das artes visuais, a linha articula a complexidade da forma. Existem três formas básicas: o triângulo equilátero, o círculo e o quadrado. Essas são as formas básicas que todo mundo vai entender. E a junção ou aglomeração dessas formas vai criar outras formas que também vão ser facilmente compreendidas pelo cérebro das pessoas. A direção. A direção é outro elemento básico da linguagem visual. Cada uma das direções visuais tem um forte significado associativo e é um valioso instrumento para a criação de mensagens visuais. O que isso quer dizer? Que a direção, dependendo da direção de um objeto que vocês colocam num projeto gráfico, vocês vão conseguir passar uma mensagem diferente. Então, aqui vocês podem ver, ó, que parece que ela está apontando para cima, isso parece que está indo para o céu, ou alguma coisa do tipo. Aqui ela já mostra uma direção que aponta caminho, ou aqui uma direção que tem a ver com outro tipo de significado. Então, a direção também é muito importante na hora de estruturar um projeto. Continuando. O tom. A variedade do tom é o meio pelo qual distinguimos oticamente a complexidade da informação visual do ambiente. Eu já falei para vocês um pouquinho de tom na aula de teoria das cores, mas aqui eu estou mostrando para vocês um outro lado do estudo da tonalidade, que através da tonalidade a gente consegue definir a informação do ambiente e muitas vezes a gente consegue até causar algum impacto diferenciado mudando a tonalidade original do ambiente. Que nem aqui no caso, vocês podem ver que esse céu ele está com outra tonalidade. Isso muitas vezes atrai a atenção e consegue passar um tipo de mensagem diferente para o nosso espectador, né? Que é a pessoa que vai ter contato com o nosso projeto, nosso produto. A cor, né? A cor está impregnada de informação e é uma das mais penetrantes experiências visuais que temos todos em comum. A cor, como eu já disse para vocês antes na aula de teoria das cores, ela consegue até mesmo provocar fenômenos físicos nas pessoas, sensações, alterações da nossa fisiologia. E a cor, ela também está impregnada de informação. Muitas vezes uma cor significa uma coisa para uma população e significa outra coisa para outra população. E todos têm acesso a essa cor. Então ela tem, além do seu significado e da sua empregabilidade, ela carrega com ela uma carga cultural muito grande. Continuando aqui. A textura. A textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades do tato. Podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. A textura ela é muito importante, pessoal, quando a gente está trabalhando com alguma coisa que a gente quer que salte aos olhos. E também é legal aplicar aqui aquele conceito, né, de meio tom que eu passei para vocês na aula de teoria das cores, para que a gente consiga ressaltar essas texturas e os detalhes. A escala. A escala pode ser estabelecida não só através do tamanho relativo das pistas visuais, mas também através das relações com o campo ou com o ambiente. De acordo com o ambiente que você insere determinado elemento, ele parece maior ou menor. E isso é que faz muitas vezes vocês criarem até ilusão de ótica, o que é bem interessante. Ou então passar alguma ênfase a algum determinado elemento mais do que a outro. O movimento. O elemento visual do movimento se encontra mais frequentemente implícito do que explícito no modo visual. Então, o elemento é muito importante quando a gente quer dar fluidez ao nosso trabalho e quer fazer ele parecer mais vivo. E, de repente, a gente consegue esse movimento só com a utilização de formas e cores, ou com as duas coisas. E é interessante porque ele dá um outro aspecto para os nossos trabalhos. E, por último, a dimensão. A dimensão real é o elemento dominante no desenho industrial, no artesanato, na escultura e na arquitetura, em qualquer material visual em que se lida com volume total e real. Então, a dimensão, ela mostra pra gente tamanhos e ela nos faz ter a noção de proporção e de perspectiva. E é interessante vocês verem, por exemplo, que aqui a gente tem uma dimensão, diferentes dimensões, e que mostram pra gente volume e trazem pra gente o conceito do que realmente está sendo representado ali. E para finalizar, é importante vocês sempre lembrarem o quê?
Os elementos visuais eles devem ser utilizados de modo a estruturar melhor as suas peças de design. A comunicação passa por vários estágios de entendimento, que vão do nível mais superficial e direto até o mais profundo e objetivo. Os elementos devem se adaptar às características do público a que suas peças serão direcionadas. Saber como utilizá-los corretamente trará mais técnica aos seus trabalhos, diminuindo os erros e estruturando-os melhor. E a linguagem visual está sempre passando por evoluções que seguem as tendências comportamentais de cada época. E fica mais uma dica aqui para vocês, pessoal. É importante que vocês sempre vejam para qual público vai ser direcionado o seu trabalho, quais as características desse público, até mesmo qual a cultura desse público, porque a partir disso vocês vão saber estruturar melhor ainda os seus projetos. Belezinha? Obrigada por mais essa aula e até a próxima!